Olá pessoal, como é que vocês estão? Quem vos fala é o professor Jailson Azevedo e hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, que é justamente sobre a questão da produção, né? Onde nós vamos falar sobre o artesanato, a manufatura e a indústria. Vamos lá? Olhem só, o artesanato é justamente um trabalho manual. Só que esse trabalho manual, nesse período do artesanato, o artesão ele tinha tanto os meios de produção, quanto também as ferramentas de trabalho. Com a mecanização da indústria, o artesão ele é identificado como aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular. Então, ele deixa de ser aquele que domina, não só domina a atividade, como tem acesso aos meios de produção, para tão somente vender a sua força de trabalho. Isso no que diz respeito à indústria e à manufatura. O artesanato ele é o estágio em que o produtor, o artesão, ele executava sozinho todas as etapas produtivas de um determinado produto, né? Desde a produção até mesmo a questão da comercialização. Lembremos que nesse período a população era predominantemente rural. Surgiram as primeiras cidades, os primeiros comércios, né? Nesse período. Não havia divisão do trabalho, nem o emprego de máquinas. Né? Então tudo era feito manualmente. Para você ter ideia, aqui existe uma cidade chamada São Bento das Redes, onde algumas pessoas ainda trabalham com a tecelagem manual, onde se para produzir toalhas ou até mesmo redes, né, se demora mais de 30 a 45 dias para fazer esse produto. Hoje nós sabemos que com a introdução das máquinas, esse período de produção é reduzido drasticamente. Então, nós vemos aqui que não havia divisão do trabalho, tá certo? Nem o emprego de máquinas, logo somente de ferramentas simples, que nós chamamos também como tradicionais ou rudimentares. O artesanato ele foi a forma de produção característica da Baixa Idade Média. Aqui a gente já vem uma interdisciplinaridade entre a geografia e a história. Ou seja, essa Baixa Idade Média ela vai até o século XVII, durante o renascimento urbano e comercial, sendo representado por uma produção de caráter familiar, no qual o artesão possuía os meios de produção, né? Que era justamente o proprietário da oficina e das ferramentas. Os membros da própria família trabalhavam nesse ambiente. Então, tínhamos também a questão que eles dominavam as etapas produtivas, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final. Tá certo? Ou seja, não havia divisão do trabalho ou especialização. De sorte que as condições do artesão eram as mais diversas. Em algumas situações, o artesão tinha junto a si um ajudante, né, que era o ofício, porém não assalariado. Lembremos que nesse período aqui não havia aquela questão do dinheiro, geralmente havia uma troca de mercadorias, né? Pois realizavam o mesmo trabalho pagando uma taxa pela utilização de ferramentas. Então a pessoa geralmente não era assalariada e, em contrapartida, ela ainda pagava para o proprietário, que era o artesão, tá? Pela utilização dessas ferramentas. Em outra contrapartida, nós vemos que é importante lembrar que nesse período de produção artesanal, né, estava sob controle das corporações de ofício, que era justamente, como o comércio também encontrava-se, sob o controle de associações, que iria limitar, né, justamente a questão do desenvolvimento da produção. Havia uma produção limitada neste período. No que diz respeito à manufatura, nós vemos aqui, de acordo com o dicionário, né, Aurélio ou Michaelis, online, nós vamos ver que a manufatura é um trabalho executado à mão, de sorte que essa obra feita na mão é um processo ou trabalho, tá, de fazer artigos ou qualquer produto à mão ou com maquinaria. Um exemplo disso, a questão da costura, né, com a utilização de pequenas, vamos assim dizer, máquinas.
A manufatura ela corresponde justamente ao estágio intermediário entre o artesanato e a indústria. Foi um período justamente em que os grandes comerciantes que surgiram na época começaram a investir, né, nos chamados inventores, para que eles viessem construir, inventar máquinas, para que houvesse um aumento da produtividade. Tá? Então nós vemos que nesse estágio já ocorria a divisão do trabalho, cada operário realizava uma tarefa específica, tá? Ou parte da produção. Mas a produção ainda era o quê? Ainda dependia fundamentalmente do trabalho manual. Aqui existia o artesão e o ajudante. Embora já houvesse o emprego de máquinas simples, esse estágio ele vai corresponder à fase inicial do capitalismo, que é o chamado capitalismo comercial, tá? Que justamente devido a esse capitalismo comercial houve acumulação primitiva de capital, os quais esse dinheiro, esse capital era voltado para investir em inventores para que eles viessem inventar essas máquinas para aumentar a produção e promover o excedente do capital. Temos aqui algumas características da manufatura. Ela predominou ao longo da Idade Moderna, que vai de 1456, com a queda de Constantinopla, né, do Império Romano do Oriente, até 1789, com a Revolução Francesa. Então nós vamos ver que ele era resultado da ampliação do mercado consumidor com o desenvolvimento do comércio monetário. Nós também vamos ver que ocorre um aumento da produtividade do trabalho devido justamente à divisão social do trabalho. Tá? A ampliação do mercado vai estar diretamente relacionada ao alargamento do comércio, tanto em relação ao Oriente como também à América. Lembremos que aqui ocorreu o processo que nós conhecemos como colonialismo, que é o descobrimento da América. Tá? Outra característica desse período foi a interferência desse período, né, do capitalismo, do regime capitalista no processo produtivo. Então, o artesão ele não tem mais acesso, vamos assim dizer, ele não tem mais as ferramentas de trabalho, e sim, ele vai vender a sua força de trabalho. Tá? Então, passando a comprar matéria-prima, né, e a determinar o ritmo de produção, uma vez que controlava os principais mercados consumidores da Europa, do Oriente e também da América. Já a indústria, já está dizendo, indústria. Ela surgiu justamente no período da Revolução Industrial. Tá? Então nós vamos ver que o estágio atual foi iniciado com essa revolução. E o que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a revolução dos meios de produção. Foi quando o homem começou a perder espaço, porque foi introduzido as máquinas no processo produtivo. Nós vemos isso muito bem em vários filmes, por exemplo, como Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Tá? E nós vemos que é caracterizado pelo emprego maciço de máquinas e fontes de energia moderna, como é o caso do carvão mineral e do petróleo. Então nós vamos ver que a produção aqui, nesse período em que há a introdução da indústria, ela é feita em larga escala. Tá certo? E aqui temos a Revolução Industrial. Lembremos que a Revolução Industrial foi a revolução dos meios de produção. Então, a partir da máquina, fala-se numa primeira, numa segunda e até numa terceira e quarta Revolução Industrial. Mas, professor, nós estamos vivendo em que Revolução Industrial? Estamos vivendo num período chamado técnico-científico informacional. Tá? Ou seja, na era da informação, na era digital, na era do computador e da internet. Então, nós vemos, né, que como um processo seria mais coerente falar-se num primeiro momento energia a vapor no século XIII, no segundo momento energia elétrica no século XIX e no terceiro e quarto momento representado respectivamente pela energia nuclear ou termonuclear. Tá certo? Pelo avanço da informática, pela questão do avanço da rede mundial de computadores, chamada internet, e aí sucessivamente. Então, tudo isso na era da telecomunicação, da informação. E ao lado nós vemos a imagem de uma petroquímica e também de uma indústria de alta tecnologia de informática.
E aqui nós temos um quadro onde vamos ver a questão do período, das principais características e dos instrumentos de trabalho das 3 fases da produção dos artigos que nós aqui sim compramos: o artesanato, a manufatura e a indústria. Temos também os meios de produção, a divisão do trabalho e as consequências. Lembremos que, com a indústria, houve uma redução dos postos de trabalho, porque o homem perdeu espaço para a máquina, onde essas máquinas começaram a produzir mais e mais para promover a acumulação primitiva de capital, promovendo grandes desigualdades sociais. Temos aqui também a questão da racionalização do trabalho. Isso aqui é para os nossos dias. Por exemplo, o Taylorismo, que é justamente o modelo americano, tá? Que surgiu em 1890, ou seja, no final do século XIX, tá certo? Por Friedrich Wilhelm Taylor. Qual era o objetivo dele? Era justamente a racionalização científica dos movimentos. Esse Taylorismo ele vai trabalhar com o quê? Com o mínimo de esforço possível para a produção do trabalho. Já o Fordismo, ele foi criado em 1903 por Henry Ford, que era o dono da fábrica Ford de automóveis, também nos Estados Unidos, e a estratégia mais abrangente envolvendo a mecanização de todas as etapas produtivas. Ou seja, havia uma fragmentação do trabalho. Existiam setores, tá, dentro da fábrica, onde cada setor era responsável por uma parte específica, por uma fase específica da produção de determinado produto. Exemplo, se for numa fábrica de automóveis, uma parte fica com a pintura, a outra fica com os faróis, a outra fica com o volante, a outra fica com a questão das rodas, e aí sucessivamente. Onde o trabalhador ele não tem a ideia da totalidade do trabalho. Já no Japão, já na década dos anos 1970, nós vamos ver que após Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver o toyotismo, que foi proposto justamente pela fábrica da Toyota, tá? Onde nós vemos a mecanização flexível, onde há um controle de qualidade, personalização do produto, entre outros. Então nós vemos aqui que desde o princípio nós tínhamos o artesanato, onde uma pessoa, o artesão, ele concentrava em si os meios de produção, a técnica, tá? E as ferramentas. Aqui ele não vai ter mais acesso a isso, ele simplesmente vai vender a sua força de trabalho, tá ok? E a nossa aula fica por aqui. Um abraço e que Deus os abençoe. Tudo de bom. Até a próxima aula.